Capítulo 976. Lei ubíqua. Sun Yi planejava dormir algumas horas, mas no final ficou muito hipnotizado com a promessa da Marble Shield de fechar os olhos por um segundo. Esse novo atributo dele era extremamente poderoso e complexo, o que significava que liberar todo o seu potencial exigiria muita percepção e engenhosidade. Se ele conseguiu dominá-lo, embora deitado na escuridão do nicho, adormecido, Sun Yi sorriu ameaçadoramente. Que grande presente! Não deveria ter sido uma surpresa, no entanto. O desafio do príncipe do submundo, foi acentuado. 6.000 oponentes derrotados. O mais acordado, aquelas pessoas normais que não se esforçavam para procurar batalha após batalha, nunca enfrentariam tantos adversários em toda a sua vida, talvez. Mais do que isso, Sun Yi suspeitava que o encantamento tivesse realmente várias etapas, enquanto ele apenas completou a última. Afinal, o contador de inimigos vencidos já havia sido preenchido até certo ponto quando Sun Yi reparou o manto do submundo. Uma armadura acendida do 6º nível, exigindo 6.000 mortes para subir para o 7º. Se a armadura de Ônix tivesse começado como uma memória do 1º nível, exigindo 1.000 mortes para subir para o 2º, 2.000 para subir para o 3º. Então pode ter levado nada menos que 20.000 inimigos derrotados para adquirir o encantamento, Soulbound Relic, Que número assustador. Não é de admirar que a Marble Shield tenha sido um atributo tão potente. Para não mencionar sua conexão com um dos Daemons. Seja o primeiro senhor do Castelo Brilhante ou um de seus companheiros que usava o manto antes, Sun Yi realmente lhes devia alguma gratidão. Ainda mais, para ser mais preciso. Independentemente do passado, porém, havia muito em que pensar quando se tratava do futuro. Sun Yi entendeu instantaneamente que a Marble Shield aumentaria drasticamente, e, mais importante, passivamente, sua capacidade defensiva e resiliência. Sim, o estado adormecido do atributo era uma versão enfraquecida de sua forma ativa e, sim, a característica, Livingstone, só lhe permitia consertar a pele, em oposição a todo o seu corpo. Claro, ele atualmente não possuía uma poderosa armadura de memória para sinergizar com a Shield. Mas isso não importava. Em certo sentido, o próprio Sun Yi era a armadura agora. O que realmente o entusiasmou com o novo atributo foi a possibilidade de finalmente violar uma das leis mais onipresentes do Nightmare Spell. No mundo governado por ele, ataque quase sempre superava a defesa. Por mais forte que fosse uma armadura, um ataque poderoso e bem colocado de uma arma de um posto semelhante a superaria com mais frequência. Caso contrário, ele nunca seria capaz de matar as criaturas de pesadelos despertados como Dorminhoco, ou desafiar continuamente inimigos que estavam, estritamente falando, fora de sua liga. Tudo tinha seus limites, é claro, mas geralmente era assim que as coisas funcionavam. Não mais, no entanto. Não com o que seu aspecto era capaz. Outra pessoa teria achado a Marble Shield uma ajuda poderosa na batalha, mas nas mãos de Sun Yi, poderia ser muito mais. Possivelmente, a qualidade mais importante do estranho atributo era que ele se tornara parte de seu corpo e, como tal, poderia ser aumentado com as sombras ao mesmo tempo. Uma armadura acendida pode ser vulnerável a uma lâmina acendida, mas com 4 sombras aprimorando-a. Talvez não. Isso também ocorreu em ataques elementares, mentais e de alma, embora em um grau um pouco menor. Adicione tecido sanguíneo e osso, terceira equação, com a Living Stone, em cima de tudo. Sun Yi pode não estar pronto para matar titãs ainda, mas estava meio convencido de que ser atingido por Golias não o mataria mais instantaneamente. E isso foi apenas defesa. O Marble Shield também tinha o potencial de fazer maravilhas por sua potência de ataque e letalidade. A pena da verdade, sempre foi um encantamento despretensioso, mas insidiosamente poderoso. Agora, que poderia ser aplicado a todo o seu corpo, em oposição apenas à sua armadura, porém. Isso realmente mudou tudo. Tornar-se mais leve pode aumentar drasticamente sua velocidade e mobilidade. Tornar-se mais pesado poderia ajudar Sun Yi a enfrentar golpes poderosos, além de aumentar o impacto de seus próprios ataques. A força era fortemente dependente da massa, afinal, e foi difícil conseguir um sem o outro. A segunda parte da força foi a aceleração, então. Se Sun Yi pudesse aprender a tecer habilmente dois lados do Feather of Truth, juntos, seu desempenho no combate daria um salto significativo. Usar uma armadura leve em cima do Shield seria a escolha mais ideal,
A esse respeito, já que isso lhe daria uma dupla camada de proteção, sem sobrecarregá-lo demais. Sun-Yi já tinha algum conhecimento de como usar a pena da verdade na batalha, mas ele precisaria se ajustar ao seu novo escopo, além de reaprender muitas coisas, tanto sobre a característica em si quanto sobre como ele abordou o combate em geral. Exigiria muito tempo, prática, discernimento e, acima de tudo, pensamento. Para não mencionar o aperfeiçoamento de sua capacidade de guiar a essência da maneira certa. No entanto, desmantelar e dominar estilos de batalha era algo em que Sun-Yi era extremamente bom, então ele não tinha dúvida de que veria algumas melhorias muito em breve. Uma melhoria modesta não era seu objetivo. Ele queria chegar a um estado em que usar o pena da verdade em todo o seu potencial era um instinto para ele, para fazer algo que ele nem precisou pensar em fazer. Isso seria um pouco mais difícil de alcançar. Não é impossível, no entanto. O progresso pessoal de Sun-Yi em termos de domínio puro do combate havia sido paralisado por um tempo, então agora ele estava realmente empolgado com um novo desafio. Mudando sua percepção para uma das sombras para observar a paisagem escura que passa pelo rinoceronte em movimento, ele sorriu ironicamente. Apóstrofo. Felizmente, tenho um continente inteiro de criaturas de pesadelos para praticar. Capítulo 977. Através da nevasca. Eventualmente, Sun-Yi saiu do nicho adormecido e começou a administrar a caravana. Eles chegaram longe nas montanhas e já estavam se movendo para o norte, em direção ao seu verdadeiro objetivo. A nevasca ainda estava em fúria, reduzindo a visibilidade para quase zero. A paisagem estava tão sombria e agorenta como sempre. As áreas circundantes precisavam ser exploradas, os mapas precisavam ser atualizados, os relatórios precisavam ser recebidos e centenas de outras coisas exigiam sua atenção. Antes de começar, Sun-Yi poupou alguns momentos para encarar o tecido cinza e o couro preto sem brilho do sudário do marionetista. Quem poderia ter pensado que ele seria reduzido a usá-lo seriamente novamente, depois de todo esse tempo? Apóstrofo com certeza é muito mais confortável do que andar em uma placa cheia de armadura de aço. Ah, o velho eu estava bem. Na verdade não. Sun-Yi estava pronto para subir ao telhado do rinoceronte quando notou Beto olhando para ele com uma expressão estranha. Ele permaneceu por um momento. O que? Ela piscou algumas vezes e depois afastou o olhar. Não. Nada. Ensolarado franzido. Apenas diga, sim. Betty permaneceu calada por um segundo e depois perguntou com hesitação, você está usando maquiagem? Desta vez, foi sua vez de olhar. O que? Não. Por que você pensaria isso? A jovem deu-lhe um olhar duvidoso e balançou a cabeça. Você parece um pouco diferente, só isso. Sun-Yi sorriu. Oh. Naturalmente, tenho a pele de uma estátua de mármore, sem maquiagem envolvida. Você não sabia? Beth se virou com um suspiro e murmurou debaixo do nariz, maldito acordado. Como isso é justo? Suprimindo uma risada, Sun-Yi se dissipou nas sombras e apareceu no topo do rinoceronte, suspirando enquanto o vento arrepiante esmagava seu peito. Surpreendentemente, porém, ele não estava tão frio. Sua resistência passiva aos elementos já estava se tornando conhecida. Sem perder tempo, Sun-Yi ficou mais pesado para uma melhor estabilidade, convocou a memória do gelo e envolveu a sombra que mantinha ao redor do corpo, circulando simultaneamente a essência para dobrar o aprimoramento concedido ao charme. Alguns segundos depois, ele se sentiu ainda mais confortável. Sun-Yi ainda sentia um leve calafrio, mas não era de forma alguma incômodo. Além disso, os ventos eram impotentes contra ele. Era como se Sun-Yi tivesse se transformado em um pequeno penhasco. Convocando o arco-íris de Morgan, ele se sentou no telhado e fechou os olhos. Eu posso me acostumar com isso. Sua jornada para o Falcon Scott continuou. Atravessar a extensão infestada de abominação do centro antártico ainda era difícil e perigoso, mas com Naeva ajudando Sun-Yi a defender a caravana, as coisas ficaram um pouco mais fáceis. Os dois mestres raramente se viam, comunicando-se principalmente sobre a cadeia de relés nos veículos militares. Sun-Yi estava estacionado no topo da coluna, enquanto Naeve ficou na parte traseira para fornecer a melhor cobertura defensiva possível. Principalmente, eles só se encontravam cara a cara durante as raras paradas e quando uma ameaça especialmente terrível exigia que ambos lutassem lado a lado para vencê-la.
Entrar em batalha com o Nightwalker era confortável e eficaz. Ah! Finalmente, um profissional. Naeve era um guerreiro extremamente habilidoso, usando um longo arpão ósseo e uma rede tecida com fios artificialmente duráveis para rebanho e desmar criaturas de pesadelos. Era óbvio que ele não estava totalmente confortável lutando em terra, e seus poderes de aspecto pareciam estar sob severas restrições. No entanto, então o descendente da Casa da Noite apoiou Sun-Ni e facilitou a matança de seus inimigos. O que foi mais que bem-vindo. Naeve também foi mais cauteloso do que a maioria dos mestres costumava ser. Não exageradamente, mas o suficiente para Sun-Ni perceber a diferença entre os dois. Era compreensível, afinal, o Nightwalker tinha uma família para voltar. Ele carregava mais de uma vida em seus ombros. Essa perspectiva era um pouco nova para Sun-Ni e o fez pensar em coisas que ele nunca havia considerado antes. Fora isso, as coisas estavam indo como esperado. A caravana continuou a crescer. Vários outros grupos de sobreviventes do Erebus Fiel se juntaram a ela. Até então, Sun-Ni estava secretamente começando a agradecer aos deuses que o navio de Naeve havia sofrido danos catastróficos. Sem os suprimentos adicionais saqueados de seus porões, ele teria que lidar com uma escassez de suprimentos em breve. No entanto, ele tinha o suficiente para alimentar todos e armar aqueles que podiam e sabiam lutar por enquanto. Sun-Ni estava curioso para ver se mais alguém notaria sua mudança. Sutil, mas no final, a única outra pessoa além de Betty que mostrou alguma reação foi Kim. Em algum momento, ela deu a ele um olhar muito estranho e se afastou às pressas sem perguntar nada. Kim conseguiu ver vulnerabilidades em tudo que olhava, afinal, Sun-Ni recentemente se tornou muito menos vulnerável. Não é à toa que ela ficou surpresa. Ótimo! Que histórias bizarras eles vão inventar, agora? Felizmente, Billy não lhe daria olhares estranhos novamente. O corvo também notou que algo sobre Sun-Ni havia mudado. O eco pousou em seu ombro, olhou para ele com curiosidade por alguns momentos e, de repente, tentou bicar no pescoço. Depois disso, o pássaro soltou uma garra assustada. Stom. Stom. Então, ele voou para longe e ficou no ar por um tempo. Ser picado por um monstro despertado não foi uma experiência agradável, mas Acheu não mostrou nenhum sinal de ceder ao bico afiado. No geral, Sun-Ni ficou muito satisfeito com o estranho incidente. A tumultuada marcha para o norte continuou. Enxames de criaturas de pesadelos foram massacrados. Mais soldados morreram. Mais refugiados também morreram. Com milhares e milhares deles presos nos veículos em movimento, era inevitável que alguns sucumbissem ao feitiço. Apesar de todos os esforços da Sun-Ni para garantir que novos aspirantes fossem encontrados e isolados a tempo, houve alguns casos em que as medidas de segurança falharam. Os resultados foram sangrentos. Sun-Ni ficou abalado com a perda de vidas civis, mas no grande esquema das coisas, elas eram apenas gotas no oceano. Uma metrópole inteira havia sido apagada do mapa apenas alguns dias atrás, e esse era simplesmente um exemplo da carnificina e destruição inconcebíveis que reinavam sobre o quadrante sul. Sun-Ni estava ficando muito cansado de ver as pessoas morrerem. Ele também sabia que o número de mortos não pararia de crescer tão cedo. Capítulo 978 Voltar novamente. O rino soltou um som perturbador e estridente e parou de tremer. Sun-Ni permaneceu no telhado por alguns momentos, olhando para baixo com uma expressão sombria no rosto e depois pulou para baixo. Aterrissando suavemente na neve, ele deu alguns passos e estudou seu APC agredido. A poderosa máquina tinha visto dias melhores. Seu casco blindado estava cheio de goivas profundas e manchas improvisadas de liga limpa. O carneiro em forma de cunha na frente do rinoceronte foi deformado e pintado de vermelho opaco, seu mecanismo de implantação irreparavelmente danificado e preso na posição abaixada. As 6 rodas poderosas ainda estavam intactas, mas todos os propulsores adicionais foram gastos ou destruídos. O que mais preocupou Sun-Ni, no entanto, foram os internos sensíveis da APC. Apesar de Kim e Samara estarem tentando desesperadamente impedir que se deteriorassem completamente, a maioria dos sistemas estava morrendo lentamente. O rinoceronte havia sofrido muitos abusos e agora parecia estar prestes a falhar. Um suspiro triste e amargo escapou dos lábios de Sun-Ni. Maldito seja! Atrás dele, o resto da caravana estava em uma condição semelhante. A coluna de veículos em ruínas se estendeu por muitos quilômetros, cada um mostrando alguns sinais de danos e estresse na batalha.
A maioria dos veículos não sofreu tanto quanto o rinoceronte, que serviu como máquina de vanguarda, mas, novamente, a maioria deles também não era tão protegida e robusta quanto a APC personalizada dos irregulares. Depois de estudar o estado da caravana por um minuto ou dois, Sun Yi se virou e seguiu em frente. Passando entre a forma maciça de Abominação e a forma muito menor, mas igualmente temível, de Black, ele parou e olhou para o vasto vale abaixo. Como ele fez, o corvo pousou em seu ombro. Sun Yi e os três ecos permaneceram em silêncio por um tempo. O vale estava coberto de neve, mas não podia esconder o solo virado para cima e os sinais de uma batalha devastadora que deve ter ocorrido aqui uma vez. Crateras e montes de terra congelada cobriam a paisagem, sugerindo um pesado bombardeio de artilharia. Uma montanha medonha de ossos carbonizados se erguia perto das encostas, e a alguma distância dela havia um cemitério de máquinas de guerra quebradas. Milhares e milhares de criaturas de pesadelos estavam se movendo pela neve. Pior que isso, 13 gates ativos cercaram o vale, destruindo a realidade. Que lugar terrível! Sun Yi hesitou por um momento, depois olhou para Naive, que acabara de chegar ao topo da colina. O Nightwalker estava olhando para baixo com um rosto azedo, o braço quebrado ainda descansando em uma tipóia improvisada. Ele havia sido ferido em uma batalha aleatória há alguns dias e ainda estava para se recuperar completamente. Sun Yi sorriu. Sim. Foi ainda mais terrível quando 7 novos gatos se abriram bem, quando tentamos lidar com os 6 que já haviam se manifestado, cercando toda a divisão. Foi assim que a Antártica nos recebeu, todo esse tempo atrás. De fato, Sun Yi conhecia bem esse vale. Foi onde ele travou sua primeira batalha real no quadrante sul, libertando Saint para defender os soldados mundanos. Olhando para baixo, ele podia reconhecer os pontos onde havia matado os guardiões do portão, bem como o local onde a divisão havia queimado seus mortos antes de seguir em frente. Ele estava se sentindo nostálgico. Bem, isso não importava. O que importava era que o vale estivesse a apenas um dia de viagem de Falcons Coast. Eles finalmente conseguiram. Quase. No final, a caravana levou 2 semanas para chegar aqui. Junho estava quase no fim, mas a longa noite da Antártica ainda não mostrava sinais de fim. O mundo estava sombrio, como sempre, e cheio de horrores abomináveis, como sempre. Nada verdadeiramente digno de nota havia acontecido nessas 2 semanas. Tinha sido apenas uma luta constante, cansativa e árdua para sobreviver. Cada quilômetro que percorriam era um pouco mais difícil que o anterior. As numerosas escaramuças e batalhas que haviam travado começaram a se misturar em algum momento, e os nomes de soldados e civis que Sun Yi havia perdido também. Em suma, poucas pessoas morreram. Comparativamente. Considerando o tamanho geral da caravana, o número de vítimas foi estatisticamente insignificante. Mas as pessoas não eram estatísticas. Ensolarado, sombrio e desviado o olhar. Ele poderia ter trazido a maior parte da caravana tão perto do Falcon, Scott, mas a parte mais difícil ainda estava à frente deles. Devido à sua natureza como local de uma concentração maciça e estática de seres humanos, a capital do cerco naturalmente atraiu inúmeras criaturas de pesadelos. Era constantemente cercado por hordas de abominações, com mais pessoas chegando do sul todos os dias. A caravana teve que, de alguma forma, romper esse bloqueio para chegar aos portões da cidade. Felizmente, eles não precisavam fazer isso sozinhos. Sun Yi já havia contatado o comando do exército através do Reino dos Sonhos, informando a data em que chegariam a este vale. Foi-lhe prometido assistência e reforços, bem como um enviado especial para ajudar os refugiados a sobreviver com segurança. O enviado estava atrasado, no entanto. Suas sombras teriam notado alguém, nas encostas das montanhas, e ele não viu nenhum humano no vale. Se alguém realmente planejava chegar ao outro lado e conhecer a caravana, Sun Yi não tinha ideia de como planejava abrir caminho pelo mar de Nightmare e criaturas abaixo. Olhando para a neve, ele franziu a testa. Onde diabos está esse enviado? Antes que o Nightwalker pudesse responder, o corvo repentinamente soltou um grito nervoso, e voou às pressas. No segundo seguinte, uma sombra maciça caiu repentinamente de cima, aproximando-se da caravana com uma velocidade impressionante. Sun Yi já estava desenhando a corda do arco, mas parou no último momento, olhando para a criatura de desembarque com olhos arregalados. Corpo maciço. Poderoso que lembrava o de um leão, poderosas asas brancas,
lindos olhos dourados de uma águia. À sua frente, orgulhoso e majestoso, havia um grifo muito familiar. Capítulo 979, Círculo completo. O poderoso grifo pousou em frente à caravana, uma nuvem de neve subindo no ar ao seu redor. Um momento depois, uma figura humana pulou de suas costas, aterrissando não muito longe de Sun e Neve. O homem na frente deles era alto e tinha ombros largos e poderosos. Sua armadura leve foi criada a partir das escamas adamantinas de um monstro desconhecido, com um lenço azul enrolado descuidadamente em volta do pescoço. Seu cabelo era da cor de palha, assim como sua barba grossa. Os olhos do estranho eram azuis brilhantes e penetrantes. Mestre Huan não mudou muito desde a última vez que ele e Sun Yi se conheceram. O marido de Skitid parecia um pouco mais robusto e cansado, mas, além do comprimento de seu urso, todo o resto era exatamente o mesmo. Como diabos ele está ainda mais bonito agora? Ponto de interrogação. Sun Yi piscou algumas vezes e depois sorriu um pouco. Foi bom ver Huan vivo e bem. Em retrospecto, sua aparição repentina fazia sentido. Como todo o clã Whitefeather havia sido banido para a Antártica, onde mais Huan estaria. Enquanto isso, o homem em questão estudou a caravana por alguns momentos e depois seguiu em direção a Sun Yi e Neve. Ao se aproximar, ele parou um pouco e olhou para eles com uma expressão estranha. Então, um sorriso surpreso apareceu no rosto de Huan. Sensou? Espera. É você? Você é o famoso diabo da Antártica? Sun Yi mudou um pouco e depois limpou a garganta com vergonha. Sim. É assim que as pessoas me chamam hoje em dia, eu acho. De qualquer forma, é muito bom vê-lo novamente, Mestre Huan. Realmente. Huan permaneceu em silêncio por alguns momentos, depois de repente riu. Porque ninguém me contou. Faz sentido, no entanto. Você adora fazer acordos com pessoas. Em troca de fragmentos de alma. Enquanto Sun Yi torcia, Neve olhou para eles com curiosidade. Você se conhece? Ainda um pouco assustado, Sun Yi sentiu. Sim. Mestre Huan do clã Pena Branca, conheço o mestre Neve da Casa da Noite. Nós dois estamos no comando desta caravana. Os dois ascendentes estudaram brevemente e depois trocaram acenos de cabeça. Não havia tensão real entre eles, mas Sun Yi percebeu que eles não estavam totalmente à vontade um com o outro, ao contrário de como estavam com ele. Foi compreensível. O Whitefeather era um clã vassalo de valor, enquanto Neve veio do grande clã Nid. Politicamente, havia um muro entre eles. O que provavelmente só foi mais alto pelo fato de Valor e Song estarem em guerra, enquanto a Casa da Noite permaneceu neutra. Continuaria a ficar à margem. Isso, ninguém poderia dizer. O mestre Huan ofereceu um aperto de mão a Neve e depois olhou para a coluna de veículos agredidos novamente. Quantas pessoas você tem? Parecia que o tempo das gentilezas havia terminado e eles estavam prestes a discutir negócios. Sun Yi estava extremamente motivado para tirar seu pessoal da área aberta em segurança o mais rápido possível, então ele era a favor. Olhando para trás, ele disse, 4.000 soldados, 30.000 refugiados civis, além de alguns milhares de marinheiros naufragados. Eu também tenho 100 despertos e cerca de 20 dormentes, bem como minha própria coorte de irregulares. E uma dúzia de ecos entre todos nós, incluindo alguns caídos. A Abominação e o Grifo de Huan estavam atualmente tendo uma disputa de encarar, então o último ponto foi evidente. O belo mestre deu-lhe um longo olhar. Você realmente trouxe essas pessoas para cá desde Erebus Fjeld? Sun Yi sorriu sombriamente. A maioria deles sim. Algumas centenas estavam comigo antes disso. Essas pobres almas atravessaram mais de 3.000 quilômetros em busca de abrigo. Huan permaneceu por um momento, depois agarrou brevemente seu ombro. Você fez bem, Sem Sol. Você fez muito bem. Suas palavras foram encorajadoras, mas seu tom era sombrio. 30.000 refugiados podem ter parecido um grande número, considerando quão difícil era escoltar uma caravana pela extensão devastada do centro antártico. Mas havia dezenas de milhões de pessoas no campo de Erebus. É claro que havia mais sobreviventes do que aqueles reunidos por Sun Yi, que haviam encontrado seu caminho para Falconscourt ou outras capitais de cerco por conta própria, mas a perda de vidas ainda deve ter sido tremenda. Com um suspiro, ele desviou o olhar. Então, como vamos fazer isso? Suspeito que lutar até a cidade não seja fácil. Mestre Huan permaneceu em silêncio por alguns momentos e depois sorriu. Na verdade,
Você não precisa se preocupar com isso. Demais, quero dizer. Temos recebido muitos comboios de refugiados na última semana, então o procedimento já foi muito polido até agora. Ele se virou e olhou para o vale cercado por 13 portões. Ao meu sinal, haverá uma surra de dentro das muralhas da cidade para criar uma distração. Ao mesmo tempo, seus colegas irregulares limparão a estrada lateral que circunda este vale. Tudo o que precisamos fazer é cortar as abominações restantes e chegar à entrada da estrada. Você e seu pessoal estão fazendo isso? Sun Mi olhou para longe e sorriu. Que apropriado. Não era exatamente o mesmo caminho que sua coorte havia sido ordenada a proteger durante os primeiros dias da campanha. Sun Mi havia deixado o Falcon Squad há 3 meses e agora estava voltando. O círculo estava completo. Que caminho difícil tinha sido. Ele já suspeitou que as coisas acabariam assim? Milhões de pessoas estavam mortas. O primeiro exército estava em retirada por todo o centro antártico, e ele de alguma forma acabou sendo responsável por dezenas de milhares de vidas. A humanidade havia sido completamente derrotada pela cadeia de pesadelos nesta região do quadrante sul. Sem chance. Ele suspeitava que as coisas acabariam desastrosamente para o primeiro exército, mas não tão cedo, e não a tal ponto. Sem mencionar quão bizarra é a sua própria situação. Bem, o que isso importa? Dando um aceno a Juan, Sun esticou os ombros e disse. Sim. Sim, nós somos. Vamos sair daqui. Capítulo 980, Siege Capital. Os preparativos não demoraram muito. Enquanto a caravana se preparava para um último empurrão, os 3 mestres discutiram brevemente o plano da batalha. Não havia muito o que fazer. Se tudo desse certo, a maioria das criaturas de pesadelo seria afastada pelos defensores da cidade, e a estrada da montanha seria limpa pelos irregulares. No entanto, sempre foi uma boa ideia preparar algumas contingências, apenas por precaução. Em algum momento, Juan deu uma olhada em Sun Mi e disse. Você parece diferente, sem sol. Sun Mi inclinou a cabeça um pouco, confuso. Por que eu não? A última vez que nos vimos, eu ainda estava acordado. Oh. Ou você quer dizer minha pele? Juan balançou a cabeça com um sorriso. Não, não quero dizer sua aparência. Você parece mais velho. Sun Mi pescou algumas vezes. Eu sou mais velho, no entanto? Por cerca de 2 anos. O belo mestre riu. Que você é? Enfim, acho que estamos o mais prontos possível. Devo enviar o sinal? Sun Mi acenou com a cabeça, levando Juan a convocar uma memória que se assemelhava a uma tábua de argila encerada. Ele simplesmente desenhou uma linha irregular, depois acenou para eles e caminhou até o grifo. Pouco tempo depois, começou a surra que deveria levar a maioria das criaturas de pesadelos para longe do vale. Tudo começou com uma pesada barragem de mísseis, que foi seguida por uma companhia completa de MWPs, aparecendo do outro lado, acompanhada por muitas coortes de Arcanide. Sun Mi e Naeve observaram silenciosamente enquanto o mar de abominações avançava, depois se entreolharam e correram em direção a seus veículos. Abominação e Black se levantaram do chão e sacudiram seus corpos magros, preparando-se para uma batalha. Eles não tiveram que esperar muito. Assim que a horda de criaturas de pesadelos mudou para um outro lado do vale e se espalhou para fora dele, perseguindo a força de desvio em retirada, o rinoceronte rosnou e avançou. A APC agredida estava funcionando perfeitamente, como se tivesse reunido toda a sua força restante para uma última carga gloriosa. A longa coluna de veículos seguiu a poderosa máquina. A caravana rolou para o vale. Antes que qualquer uma das criaturas pesadelos restantes pudesse reagir, um ataque de balas, flechas e projéteis mágicos caiu sobre eles, despedaçando os monstros. Mais longe, a cauda da horda enganada sentiu que algo estava errado. Dezenas de abominações se viraram e viram a coluna descendente de veículos. Seus uivos e gritos informaram o resto das criaturas, e uma massa delas cambaleou, lutando para mudar de alvo. Antes que a cauda da horda pudesse se reorientar, no entanto, uma chuva de estranhas estradas de metal caiu do céu, perfurando o chão à sua frente em uma linha solta. Então, arcos ofuscantes de eletricidade dispararam repentinamente entre as hastes, criando uma parede de raios. As primeiras criaturas de pesadelos que tentaram passar pela barreira foram instantaneamente transformadas em cinzas. Juan os segurava por enquanto, mas suas reservas de essência provavelmente não durariam muito.
Além disso, as abominações mais poderosas podem resistir aos danos e deslizar através da parede do raio. Outros poderiam simplesmente pular sobre isso. Um já estava tentando, aliás. Antes que pudesse pousar, um dardo caiu do céu, perfurando a criatura. O rinoceronte já estava indo para a entrada distante da estrada da montanha. Os ecos da caravana estavam se movendo à frente dos veículos, destruindo as abominações que de alguma forma sobreviveram aos ataques. Até Crow estava ajudando, mergulhando para rasgar os inimigos mais fracos com seus bicos e garras. Sun-Ni estava enviando uma flecha voando atrás da outra. Cada um perfurou um local especialmente vulnerável nos corpos das criaturas do pesadelo, matando-as instantaneamente. Sua precisão era assustadoramente perfeita. Meses de luta na Antártica haviam realmente aperfeiçoado sua habilidade de arco e flecha outrora rudimentar. Kai teria ficado orgulhoso. Mudando um pouco sua mira, Sun-Ni suspirou. O que seu amigo estava fazendo agora? Provavelmente olhando para os navios de guerra ancorados e esperando sua vez de embarcar neles. Afastando todas as distrações, Sun-Ni concentrou-se na tarefa em questão. Quando a barreira contra raios de Huron falhou, a caravana já estava subindo a encosta íngreme, a caminho de deixar o vale. Na'vi havia providenciado a criação de um campo minado improvisado no caminho de possíveis perseguidores, de modo que seu retiro tinha uma boa chance de acontecer sem problemas. E, de fato, para surpresa de todos, nada deu errado. Mais alto nas montanhas, Sun-Ni estava de pé no telhado do rinoceronte olhando para o familiar portão à frente. Era o lugar onde ele havia matado o guardião do portal, testemunha definida, alguns meses atrás. Muito pouco mudou neste lugar. A estrada da montanha estava desconfiada de inimigos e, muito em breve, ele percebeu o porquê. Um homem de armadura pesada apareceu de repente por trás de uma pedra grande e pulou sem esforço para o telhado do rinoceronte, aterrissando a poucos passos de Sun-Ni. Seu rosto estava escondido atrás da viseira de um capacete fechado, mas Sun-Ni reconheceu a Sendai-Dali, ex-parceiro de Unteri e um dos capitães dos irregulares, por seu porte e equipamento constantes. Mestre Knight olhou para ele e assentiu bruscamente. Sun-Ni sorriu. Ei, Dali. Você realmente é uma visão para os olhos doloridos. Diga, você sempre foi tão fascinante. O guerreiro vestido de ferro olhou para ele por um momento e depois balançou a cabeça. Uma voz calma ressoou por trás do capacete. Você não é tão ruim assim, Sun-Ni. Com isso, ele dispensou seu escudo e convocou um arco longo poderoso. Agora, você poderia se concentrar? Fizemos o melhor que pudemos, mas ainda será um passeio acidentado. E foi mesmo. Mas, no final, a caravana ainda chegava em segurança aos portões do Falcon Scott. Quando o rinoceronte passou pelas poderosas fortificações da capital do cerco e se aproximou de uma parede de liga colossal, aparentemente inexpugnável, Sun-Ni não pôde deixar de encará-la de admiração. Quando partiram, a cidade possuía defesas robustas, mas não tão temíveis. A parede de liga tinha pelo menos 70 metros de altura, cercando toda a capital do cerco. Seus muitos bastiões abrigavam armas devastadoras, que pareciam ter sido retiradas de navios de guerra desativados. Milhares de torres foram colocadas ao longo do comprimento da parede, algumas apontadas para o chão, outras olhando para o céu escuro. Sun-Ni podia ver MWPs pesados patrulhando as ameias. O campo de extermínio da cidade estava cheio de inúmeros cadáveres, a maioria das abominações totalmente despedaçadas. Equipes de engenheiros se mudaram entre eles, reunindo fragmentos de alma e materiais valiosos. Todo o poder do primeiro exército estava reunido aqui, e a própria cidade havia sido convertida em uma fortaleza em tal escala que Sun-Ni lutou para imaginar a quantidade de esforço, recursos e engenhosidade que foram para a construção dessas fortificações inspiradoras. O Falcão Scott parecia grande demais para falir. Toda a atenção de Sun-Ni estava concentrada nos enormes portões da capital do cerco, que a caravana estava se aproximando rapidamente. Assim que as sombras da muralha da cidade caíram sobre ele, ele soltou um suspiro silencioso e de repente cambaleou, como se fosse roubado de toda a força. Uma sensação intensa e avassaladora de alívio inundou todo o corpo de Sun-Ni. Ele se abaixou lentamente até o telhado da APC e imagens preguiçosas do que havia acontecido nos últimos meses apareceram em sua mente. As ruas vazias de Lu 49, a estranha escuridão do túnel subterrâneo,
a silhueta aterradora de Golias subindo sob as ondas do oceano. E muito mais. Tudo isso estava atrás dele agora. Nós conseguimos. Os portões do Falcon Scott começaram a se abrir, como se quisessem responder à sua pergunta. De fato, Sun Ne estava certo. Ele finalmente conseguiu trazer seu povo para a segurança. Por todo o centro antártico, os humanos estavam se retirando para o norte, para o último bastião de sua espécie neste lugar abandonado. No entanto, os humanos não foram os únicos a se mover em sua direção. Em algum lugar da costa, um enxame de criaturas de pesadelos estava se comportando estranhamente. Lenta e silenciosamente, as abominações marchavam em direção às ondas murmurantes. Um após o outro, eles entraram na água escura, apenas para desaparecer sob sua superfície sem deixar vestígios. Dia depois, a mesma cena estranha poderia ser vista mais ao norte. Longe, no fundo das montanhas, um rio de escuridão fluía através de um desfiladeiro profundo. Se alguém pudesse olhar mais de perto, veria que a escuridão era realmente composta por numerosos pequenos besouros pretos. Devorando tudo em seu caminho, os besouros também estavam indo para o norte. Em algum outro lugar, uma montanha ambulante parecia estar se movendo na mesma direção. O gigante da pedra estava atravessando a paisagem devastada, o mundo tremendo a cada passo. Seu único olho olhou cegamente para longe, como se fosse capaz de perfurar milhares de quilômetros para contemplar algo oculto. Quando a lua apareceu no céu noturno, os olhos do gigante se fecharam. Havia também uma nevasca furiosa em algum lugar, distante. No centro, cercado por um círculo de peça absoluta, uma criatura grotesca pairava sobre a neve. Logo, os ventos aumentaram, soprando furiosamente em uma única direção. Norte, norte, norte. E na encosta de uma montanha irregular, uma poderosa abominação estava se preparando para se deleitar com os restos de um adversário que havia matado. Antes que pudesse, no entanto, as sombras ao seu redor de repente ganharam vida, e uma silhueta escura emergiu delas. A criatura era alta e humana, com placas de ossos pretas a jato cobrindo seu corpo ágil e poderoso. Antes que a abominação pudesse reagir, algo se moveu e uma fonte de sangue pintou a neve de vermelho, logo seguida por pedaços de carne rasgada e vísceras. A criatura negra levantou a cabeça decepada da abominação com a mão, que faltava 2 dedos, e encarou por alguns momentos. Logo, sons agudos e perturbadores podiam ser ouvidos, afogados pelo uivo do vento. Quando a criatura terminou sua refeição mórbida, permaneceu por alguns momentos e depois olhou para o norte, com os olhos ardendo de ódio frio. Abaixo dela, à distância, uma grande cidade se espalhava perto do oceano. Falcon Scott,